Vamos ouvir a palavra. Chegamos ao momento ápice, momento de abrir a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, amado? Do you love this word? Você ama esta palavra? Diga sim, yes, I love, I do. Eu amo. O pastor está aprendendo um negocinho e já está saidinho. Louvado seja Deus. Você pode rir, amado. Não é proibido rir na igreja não, hein? Amados estão assim com uma cara meio... Pode rir. A igreja é lugar de alegria, é lugar de felicidade, é lugar de paz, é lugar de Bíblia. Então vamos à Bíblia. Que Deus possa me usar na pregação da palavra. Atos capítulo 18, versículos 5 a 8. Deus opera para o evangelho avançar. Perseguição e sofrimento não podem nos parar. Ou um amém aí da igreja, amado. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, e dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era ao lado, em frente à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram o quê? Eram batizados. Paulo estava lá, e Paulo não estava dizendo que era ultrajar o sangue da aliança? Não era não? Então, beleza. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O texto de hoje vai até o versículo 17, de 1 a 17. O pastor sempre publica nas redes sociais o texto inteiro, que será estudado, para dar a oportunidade de você um dia antes ler o texto todo, já ter a ideia do que vai ser pregado, e assim a mensagem será mais facilmente compreendida. Que o Espírito Santo fale à igreja, possa me usar como um canal, e que cada palavra que sair da minha boca possa ser viva e eficaz, como palavra de Deus, para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Senhor amado, querido Pai bendito, maravilhoso, estou no altar da igreja, estou no lugar da pregação, estou no momento do anúncio do Evangelho. Ó Senhor, que momento sublime é este, que momento importante para instruir, para ensinar, para exortar, para edificar, consolar e admoestar. Que momento, Pai, sublime é este para fazer discípulos, e então a Tua palavra poder trabalhar no mais íntimo do coração, e assim abençoar quem ouve e aqueles que através destes ouvirão a palavra. Então agora, Senhor, eu diminuo para que o Espírito cresça e fale através dos meus lábios ao teu povo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, amada pastora, louvado seja o Senhor. Amada igreja de Cristo, santos de Deus,
povo abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Se você crê nisso, diga amém do seu lugar. Nós temos caminhado nas pegadas dos apóstolos e temos hoje a responsabilidade de ensinar-lhes os primeiros versículos do capítulo 18, lá por volta da segunda viagem missionária, primeira de 46 a 48, a segunda de 49 a 52, então alguma coisa em torno do ano 50, estamos caminhando na primeira era cristã. Vamos tratar rapidamente o Sitzenleben. Repara o pastor como o pastor traz a mensagem, prega, porque eu quero um dia que toda a igreja possa ser pregadora. Diga amém por isso, amado. São 20 anos de pregação, 20 anos de mensagem, estrutura espiritual. Acredito que tenho alguma coisa a ensinar à igreja. Então observe, veja o modelo e sigamos em Cristo Jesus. Sitzenleben, o que é, pastor? Sitzenleben é o contexto vital. O pregador não pode trazer a mensagem considerando ou achando que todos já conhecem o que vai ser falado. Às vezes não conhece. Então é preciso trazer o contexto vital, porque ele se encaixa perfeitamente com o assunto que será tratado na profundidade esta manhã. Então, dentro do contexto vital, entendamos que o propósito de Deus para o homem é que ele o conheça, é que o homem se relacione com Deus, e que o homem o adore em espírito e em verdade. Esse é o propósito de Deus, e nós sabemos que só há um caminho, uma verdade e uma vida. Qual é o nome? É Jesus. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. O método salvífico de Deus está na palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Imagina aqui, o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, pastor, mas eu decido crer numa vaca. Mas o método é o Filho. Eu decido crer numa luz. Mas o método é o Filho. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele pode libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se a pessoa acha que é liberta de algo, através de um pé de coelho, de uma ferradura de cavalo, de uma figa, de uma planta de não sei o que, amado, ela sai de uma prisão e cai em outra. Mas em Cristo Jesus fomos livres das garras de Satanás, glória a Deus. Então somente em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo Jesus, é que nós podemos adorar em espírito e em verdade. Então note que desde o nascimento, o ser humano tem desejos, o ser humano tem anseios, buscamos por muitas coisas na vida. Falei-lhe já, ninguém gosta de viver na mentira, logo o homem busca pela verdade. Ninguém gosta de viver uma vida iracunda, o homem busca pela paz. A paz é um anseio universal, amados, e nós declaramos paz no mundo em nome de Jesus, Pai, para a glória do Senhor. O ser humano busca por relacionamentos interpessoais, temos necessidade de pertença, mas a principal busca do homem é por Deus. A principal busca por homem é pelo sagrado, é pelo divino, é por Deus. Então, diz que Paulo, quando chegou em Atenas, no capítulo do contexto vital, ele se deparou com uma cidade repleta de ídolos, repleta de deuses. O povo ateniense fazia um altar para cada deus, uma oferenda para cada deus, porque não queria desagradar nenhum deus. Vai que tivesse algum deus que ficasse desagradado. Era o pensamento deles mesmos, altares, templos, ofertas para os deuses, mas isso afronta o único e verdadeiro Deus. A primeira grande confissão de fé do povo de Deus, em Deuteronômio 6, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é
o único Senhor. Então, amado, Deus é o único na tua vida e não há outro Deus. Diga assim: na minha vida só há um Deus, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele povo não sabia que Deus é o único que sustenta todas as coisas. Amado, até a batida do teu coração é Deus quem dá. O ar que adentra os pulmões é o Espírito Santo quem sopra. Olha, Davi diz assim: Senhor, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Amado, Deus é soberano sobre todas as coisas na tua vida. Ou você acha que Deus ficou surpreso o dia que você entrou na igreja e recebeu Jesus? Amado, não foi você que marcou o encontro com Deus, foi Deus quem buscou você onde você estava perdido. Ele parou as 99 ovelhas. Para aqui, ovelhinha, espera aqui, que tem uma ovelha ali dando um trabalho que tu nem imagina. Deixa eu lá buscar essa ovelha lá. E foi lá, pegou a ovelha, tirou os carrapichos, limpou as feridinhas, botou lá o curativo e trouxe a ovelha de volta para o reino de Deus. E então houve grande festa, louvado seja o Senhor. Foi isso ou não foi que Ele fez com cada um de nós? A uns tirou da prostituição, a outros tirou das drogas, a outros tirou da mentira, tirou dos problemas dessa vida, e todos nós aqui chegamos com o propósito de conhecer a Deus, de adorar a Deus e de viver para a glória de Deus. A tua vida é um altar de adoração, amado. O teu corpo é um altar de adoração, amado. Assim como nós um dia oferecemos os membros do nosso corpo para o pecado e para a morte, agora ofereceis os vossos membros em louvores a Deus. Quando você apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, isto é culto racional. Quando você diz não ao adultério, isto é um culto racional. Quando você diz não a trocar os princípios cristãos da tua vida, você diz: o meu único Senhor é Jesus. Você sabe que poucas dezenas de vezes o Novo Testamento chama Jesus de Salvador? Talvez 50 ou 60. Mais de 600 vezes o Novo Testamento chama Jesus de Senhor. Então, antes dele ser o teu Salvador, Ele é o Senhor da tua vida. Porque se Ele não for o Senhor da tua vida, é porque Ele ainda não é o teu Salvador, amado. Mas se você ama Jesus e obedece a sua palavra, se quando porventura você coloca o pezinho fora lá no pecado, ou numa idolatria qualquer, o coração já: Senhor, meu Deus, me perdoa, meu Pai. Isso significa que Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Salvador, e o propósito da tua vida está sendo cumprido: louvar e adorar a Deus em todas as coisas. Então veja o versículo 16 e 17 de Atos capítulo 17. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Está no telão? Está no telão. 16 e 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face de quê? Idolatria. Idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. 22. Então Paulo, levantando-se no Areópago, disse: Areópago era um lugar de justiça, de leis, de proclamar coisas. Ele se levantou e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente o quê? Religiosos. Olha aí, amado, o propósito para o qual fomos criados. Só que eles estavam no Deus errado, religiosos. Porque passando observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, louvado seja o Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo, diga aí, amado, Ele mesmo, é quem a todos dá o quê? Vida,
respiração, é tudo mais na sua vida. É Ele, amado, é Ele. É Ele. Quem é que está no controle da tua casa? É Ele. Quem é que te abriu a porta de trabalho? Foi Ele. Quem é que mantém a sua saúde? É Ele. Quem é que faz adentrar vida nas tuas células? É Ele. Quem é que te deu vida lá no dia do teu nascimento? Foi Ele. E quem é que estará lá no último dia para dizer: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos tenho preparado? É Ele. É Ele. Então, amado, devotar a vida para um outro Deus qualquer é uma loucura, é algo sem nexo. Paulo diz de fato que é loucura, é obra de bruxaria. Quem vos embruxou? Disse Paulo. Quem vos tornou loucos? Amado, graças a Deus que a única loucura que nós acreditamos é a loucura da pregação. É a loucura que diz assim: sou o que sou pela graça de Deus. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer vivendo, quer morrendo, somos do Senhor. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é loucura para o mundo, mas em Cristo Jesus é sabedoria de Deus. Então, amado, o único Deus da tua vida é Jesus. Então Paulo mostra, esse é o primeiro ponto, e ele mostra que por isso, diante dos atenienses idólatras, diante daqueles que não conhecem a Deus e adoram algum Deus e tentam adorar sem conhecer, o momento é de arrependimento e fé no Evangelho de Cristo. Paulo prega a este povo dizendo, e está dizendo hoje pela palavra à igreja de Jesus, que não há mais espaço para altares dedicados a deuses desconhecidos. Não há mais espaço para outros altares, porque o Deus verdadeiro se fez conhecer. O Deus verdadeiro, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Disse Jesus: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas o Pai habita em luz inacessível. Amado, é impossível você olhar para a máxima santidade perfeita de Deus e permanecer vivo. Seria fulminado. Deus, derrama toda a tua glória sobre mim. Calma, filho. Calma, que se ele derramar toda a glória dele, não vai sobrar poeira sobre poeira. Então, Jesus veio do céu para a terra sem deixar de ser Deus, e voltou da terra para o céu, em Atos 8, sem deixar de ser homem. Então, quando estivermos na glória, vai ver quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai ver Jesus. Jesus é a imagem de Deus, é a imagem do unigênito de Deus. É em Jesus Cristo que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então, o Deus se revelou, o Deus transcendente se fez imanente, se colocou num corpo de carne, foi visto pelas pessoas, foi tocado pelas pessoas, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Estamos celebrando a ceia de Jesus, porque afinal, como cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E a Ele toda a glória. Então eu sei, você sabe. Por que sabemos? Porque Ele se deu a conhecer. E se Ele se deu a conhecer, amados, não há mais espaço para idolatria, não há mais espaço para qualquer outro altar desconhecido. Se você comunga com algum tipo de altar desconhecido, algum fogo estranho que toma conta do teu coração no lugar de Jesus, jogue fora esse altar.
apaga esse fogo, que na tua vida esteja somente o fogo do Espírito Santo, que a tua vida tenha somente o altar da adoração a Jesus Cristo. É Ele digno de glória. Por isso somos chamados ao arrependimento. Veja o que o versículos 27 a 31 de Atos 17 diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos. Essas expressões aqui são de William Tyndale, aquele que foi degolado, depois queimado pelo rei da Inglaterra. Essas expressões são dele, e não há expressão melhor para dizer: nele vivemos, pois nele nos movemos, pois nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos o que? Geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora porém, olha aí o oficial de justiça pregando a palavra, Paulo. Agora porém, notifica. O que o oficial de justiça faz? Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é o testemunho que Deus deu de si, é um deles. A ressurreição de Jesus é o testemunho da obra de Deus dos últimos dias. Já estamos vivendo os últimos dias desde Jesus, já estamos mais próximos do dia do julgamento. Por isso, ouça, internautas, igreja, hoje é dia de arrependimento. Então, o grande reformista João Calvino, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que Deus nos criou para adorá-lo, Deus nos criou para conhecê-lo, e se nós não o conhecemos, se nós não o adoramos, o nosso coração, como foi destinado para adorar, nós vamos arrumar alguma coisa para adorar. Se nós não conhecemos a Deus para adorar a Deus, nós vamos adorar a criatura, vamos adorar uma imagem, vamos adorar um bezerro de ouro. Diz que Moisés estava lá em cima recebendo as palavras de Deus, o povo tinha visto o mar vermelho aberto, Deus dá um grande livramento, e o que o povo faz? Faz um bezerro para adorar, faz um bezerro para adorar. Esse é o pecado, é o fruto do pecado. Então o problema da humanidade é o mesmo, é a adoração aos ídolos. Nós somos levados pelo coração pecaminoso e enganoso a adorar deuses de pedra, de madeira, de aço, e a desconsiderar o Deus de toda a criação. Essa é a natureza humana. Por isso Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e mesmo depois de cristãos evangélicos, o coração é enganoso. Por isso eu digo com todas as palavras, não sou gospel, eu sou cristão, amado. Porque tu olha para o mundo gospel, aí chega lá um cantor gospel, todo mundo gritando, cantor gospel, eu falo, gente, quem é que está chegando aí? Sei lá, é algum teólogo, alguma coisa. Só se fosse Jesus, ia levar chibatada ainda por cima. Porque nós fomos criados para adorar a Jesus, é o nosso Deus, irmão. Não pode colocar outra pessoa no lugar. E as pessoas que aceitam isso, terão parte também. Porque o certo é essa gente dizer, não, para com isso, gente. Que vocês estão a cabeça onde? Mas em nome de uma fama, em nome de alguma coisa, aceita-se. Então, amados, nós precisamos pregar o Evangelho, saber que pessoas receberão a palavra, outras pessoas continuarão na adoração dos ídolos. Olha lá o versículo 32 a 34, e aí terminou o contexto.
quando ouviram falar de ressurreição de mortos, ou seja, o testemunho que Deus deu em Jesus, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso: nunca vou te ouvir, daqui a pouco a gente ouve, outra ocasião a gente ouve. Ou seja, fica para depois que nunca chega. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amado, aonde você estiver pregando, pelo menos uma almazinha Deus vai salvar, amado. Alguma almazinha lá perdida no meio daquele povo, a palavra vai alcançar aquela vida e ela vai adorar em espírito e em verdade, amado. Vai viver para o que foi criado. Então, tendo conhecimento disto aqui, Paulo continua a sua jornada de pregações. E numa jornada da pregação bíblica, precisamos observar nas entradas do texto, primeiro, que a pregação num mundo hostil é perigosa, sempre perigosa. A tentativa do mundo sempre foi criminalizar a pregação, sempre. O que é que Nero fez? Bota a culpa nos crentes, queima todo mundo. O que foram feitos nos anos de perseguição e morte da igreja? A criminalização da pregação. E não está indo para caminho diferente nos dias de hoje, pelo politicamente correto. Daqui a pouco seremos presos por dizer: Buda não salva, quem salva é Jesus. Não, peraí, você está ofendendo meu Deus, você não pode, intolerância religiosa, prende ele. Ou seja, os campos se misturam, vão se misturar, para impedir a pregação do Evangelho. Mas nesse momento não devemos ter medo, porque Jesus há de nos encorajar, como Jesus encorajou a Paulo numa promessa: Paulo, não tenha medo, continue falando, não se cale, eu estou com você, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Amado, muitas vezes nós vamos ficar tentados a não falar com medo das consequências, vamos ficar tentados a nos calar, mas ouça, quando Deus nos manda falar, o silêncio é pecado. Por isso estávamos falando agora há pouco aqui, quando uma minoria equivocada grita as suas ideologias diabólicas e a grande maioria fica em silêncio, o mal avança. Esse era o medo de Martin Luther King, era que o povo do bem ficasse calado. Então, amado, Deus nos manda pregar, ficar em silêncio é pecado. Fale de Jesus. Então Deus cumpre sem falta as suas promessas aos missionários. Aqui ele disse: eu vou protegê-los, eu vou guiá-los, eu vou guardá-los, a missão será alcançada, o objetivo será atingido, as boas novas serão propagadas. Eu tenho certeza absoluta que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia final. Por isso Davi dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Amado, ele garante a presença dele conosco. Amado, percamos tudo, mas jamais percamos a presença de Deus. A presença de Deus na tua vida é o que garante, amado. Então veja o versículos 7 e 8 do capítulo 18, diz assim: saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era do lado da sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos de Coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Amado, sempre na hora do aperto, na hora que as pessoas estão enfurecidas contra um crente, amado, sempre aparece a casa de um bendito justo para te receber, amado. Sempre aparece um irmão em Cristo para dizer: meu irmão, vem aqui. Você está no sufoco, está lá num problema danado, terrível, você não sabe, vai para a direita, vai para a esquerda, uma sinuca de bico. Amado, Deus há de colocar um Tício justo no teu caminho, em que ele e a sua casa serão convertidos, e você vai ter guarida da parte de Deus, amado. Não temas, amado, sempre foi assim.
Em todo o Novo Testamento, Deus envia Tito para consolar a Paulo, Deus envia Timóteo e Silvano para que ele se dedique à obra do Senhor. Deus colocará um Tício justo para abrir a porta da sua casa e ele não ser fustigado ou sei lá o que pelos inimigos. Meu amado, amada igreja, ovelha do Senhor, Deus levanta pessoas para a sua obra e Ele levantou a tua vida, amado. Diga: eu recebo esta palavra. Diga para o seu irmão: Deus levantou a tua vida, meu irmão. Ó Tício justo, ó Tício, olha os Tícios aí esta manhã, amado. Olha os Tícios. Eu vejo muitos Tícios aí na internet. Ó Tício, você que tem fugido da obra de Deus, você que tem fechado a porta para a obra de Deus, Deus já tem falado ao teu coração: abra a porta, Tício justo, para receber a obra do Senhor. Este é o nosso chamado. Então, como temas, como assunto central, supra-sumo, o resumo da mensagem é uma frase: Deus opera para a propagação do Evangelho no meio das perseguições. Nessa perseguição de Atos, criaram-se vínculos entre os missionários. Aqui Paulo, Priscila, Áquila e Paulo. Eles tornaram-se apoiadores do ministério. No meio das perseguições, Deus aproxima pessoas. No meio das lutas, Deus aproxima vidas. Que Deus esteja aproximando cada um de nós na casa do Senhor. E que muitos apoiadores da obra de Deus sejam forjados no meio da luta. Por isso Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quais todas as coisas cooperam? Isso se refere aos sofrimentos dos cristãos, que amam e servem a Deus num mundo hostil. Mas neste mundo hostil, neste mundo contrário à palavra, amado, Deus é por nós e nos conduz sempre em triunfo. Porque se esse mundo não fosse naturalmente, por causa do pecado, hostil à palavra, hostil aos pregadores, hostil aos missionários, e se esse mundo não causasse sofrimento aos missionários, Jesus não teria sido crucificado. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus era o amor perfeito. Veja, não, bispo, pastor, mas eu estou assim porque eu também sou pecador, eu também errei, então sabe como é que é, né? Bota as barbas de molho. É verdade. E Jesus, o amor perfeito, a verdade libertadora. Mas quando o homem é confrontado do seu pecado, e quando a mensagem busca levá-lo ao arrependimento, o homem não aceita, o homem natural não aceita. O coração fabrica os seus ídolos, e a verdade do justo é crucificada. O justo é penalizado, mas ainda que o justo sofra e chore, ele é bem-aventurado porque será consolado. Ainda que sejamos perseguidos, não seremos desamparados. Ainda que sejamos abatidos, não seremos destruídos. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele deu exemplo para nós. Então eu posso declarar à igreja de Jesus que Deus está operando no meio dos sofrimentos, Deus está operando no meio de um mundo hostil, para que o Evangelho corra, e o Evangelho vai alcançar as nações. O mundo ainda todo vai ser alcançado pelo Evangelho. Os eleitos de Deus serão reunidos, e neste dia nós vamos olhar e ver o sinal do Filho do Homem, em grande clangor de trombeta soando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Este será o dia de julgamento. Esse será o dia do trono branco de Deus, e todo aquele que for achado inscrito no livro da vida tem passe livre. E quem é que tem passe livre no livro da vida? Aqueles que se arrependeram, aqueles que puseram a sua confiança em Jesus. Você confia em Jesus? A tua vida está nas mãos de Jesus. Você sabe que és o que és pela graça de Deus. Você é salvo pela graça ou pelas tuas obras? Você é justificado pelo sangue de Jesus ou pela tua justiça própria? Então diga: eu sou o que sou pela graça de Deus.
Diga: Jesus, Tu estás na minha vida, Jesus. Habita, Jesus, transborda na minha vida, Jesus, que a minha vida esteja nas Tuas mãos, Jesus. Eu Te adoro, eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te glorifico. Tu és o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Não negligencie a grande salvação. Aleluia. Então, amados, Deus opera para a propagação do Evangelho, mesmo no meio da perseguição e do sofrimento. Por quê? Porque Ele é o Senhor da história. Amado, Deus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Veja os versículos de 1 a 4 de Atos 18. Estamos pregando dentro do texto. Este é o ponto 1, essa mensagem terá um ponto e duas conclusões. Por isso, uma introdução e um sitslebe extenso. 18, 1 a 4 diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazedores de tenda. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como a gregos. Então, lembra que no início da série da mensagem, nós começamos a dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, se referem aos atos de quem? Do Espírito Santo. O título do livro é Atos dos Apóstolos, mas quando você vê, é o Espírito Santo fazendo toda a obra. O Espírito Santo, você vê, os amados já viram o filme, presbítero, amada diaconia, viram o filme Paulo de Cristo, Paulo servo de Cristo. Tem uma hora que a igreja está numa encruzilhada, está lá em Roma, sai de Roma, não sai de Roma, o que a gente faz? Pergunta para Paulo, ele vai ter um conselho sábio para dar para a gente. Isso eu estou referindo ao filme porque está dentro do contexto bíblico. Pergunta para Paulo lá, o que a gente faz, eles têm algum conselho para a gente. Paulo, o que eles fazem? Sai de Roma, não sai de Roma. Se ficar em Roma, pode morrer todo mundo. Se sair de Roma, vai abandonar algumas ovelhinhas lá. O que ele faz? Paulo falou assim: cara, não sei. Porque quando eu fui para a direita, Jesus me mandou para a esquerda. Quando eu fui para a esquerda, Jesus me mandou para a direita. Paulo foi para a Bitínia, Jesus falou não. Paulo foi para a Ásia, Jesus falou não. Vamos para onde, Senhor? Vai para Macedônia. Eu não sei. Eu só posso dar o meu exemplo de ter seguido a vontade de Deus. Eu posso dar o meu exemplo do que Deus mandou eu fazer. E Deus vai dar a direção para esse povo. E Deus deu a direção para a igreja, amado. Você nota como os dois lados da mesma moeda sempre funcionam na palavra de Deus. Deus é soberano, mas nós temos livre agência. Aqui, ao mesmo tempo que você tem um Paulo que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outro momento, Paulo diz: olha, eu não sei, cara, eu só sei de uma coisa. Você tem liberdade de pensamento, de construir pensamentos, e Deus vai dar a direção. Isso, busque, ore, fale com Deus, busque a palavra, tenha vida de oração, siga o exemplo, Deus vai dar a direção. Porque Paulo, com isso, ele quebra a idolatria. Porque por um lado, a gente ama os nossos pastores, aqueles que são dados segundo o coração de Deus. Amamos os pastores, hoje respeitamos como pastores da igreja. Quem dá a doutrina da igreja é o pastor da igreja e mais ninguém. Amamos e respeitamos. Entretanto, ele não é Deus. Ele não tem que ter resposta para tudo. Ele não tem que determinar se a ovelha vai comer lasanha ou se vai comer rabada. Quer você perguntar para mim, eu vou comer lasanha. E a pastora rabada, com agrião. E o amado pastel de carne com frango. E o amado mato. Já está fazendo curso para ovelha. Então, amados, aí há a questão da diversidade. Então se nota como a palavra de Deus ela é perfeita.
Agora, note que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor. Então, o Espírito Santo agiu de uma forma, e nós vemos o Espírito, portanto, ativo na história, às vezes de formas tão misteriosas, que nem sequer nós suspeitamos que é Deus que está fazendo a obra. Às vezes algo acontece, gente, por que aquilo aconteceu? Amado, Deus está mexendo os seus pauzinhos lá em cima, fazendo a obra perfeita, e quando você olhar, vai dizer, agora eu entendi, mas só agora. Por isso Paulo disse, talvez que tateando você possa encontrar, se bem que ele não está longe de nós, ele está perto. Amado, se você olhar para trás, em todos os momentos da vida, Deus esteve perto de você. Em todos os momentos, Deus conduziu a nossa vida. Em todos os momentos, Ele mesmo abriu a porta, Ele fechou, Ele levantou, Ele abateu, Ele curou, Ele permitiu o hospital, Ele é soberano. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito com a tua vida? Deus tem um propósito com a tua vida? Tudo vai cooperar para o teu bem, amado. Tudo vai cooperar para o teu bem, amado. Tudo. Então note que o édito lá do ano 51 de Cláudio Imperador, expulsando os judeus de Roma, esta é a causa de Paulo encontrar Priscila e Áquila em Coríntio, que se tornam um dos seus maiores apoiadores do ministério. E se não tivesse o édito lá de Roma expulsando os judeus, não teria Priscila e Áquila. Mas como Deus soberano fez uma obra lá e desatou uma perseguição lá, acharam Priscila e Áquila. Amado, no meio das aflições e perseguições, Deus vai colocar Priscila e Áquila na tua vida, amado. Eu creio nisso, amado. A história do nosso ministério é baseada na obra do Espírito Santo. A história da minha e da tua vida é baseada no Espírito Santo. Todos aqui poderiam subir e dar o seu testemunho, pastor, é verdade, porque aconteceu assim, eu não sei o que, eu já não tinha mais força para nada, já não sabia o que é que seria da minha vida, até que Deus trouxe um Tício justo que abriu a porta da sua casa, até que Deus mandou um Tito para me consolar naquele dia, até que Deus colocou Priscila e Áquila para serem contribuintes do ministério. Amado, Deus levantou Tícios, Titos, Priscilas e Áquilas nesse ministério. Você é um contribuinte, você é um ajudador, você é um ministro do Evangelho, e juntos nós vamos dizer que é o Espírito de Deus que está no controle de tudo. Ele está conduzindo a história? Ou você acha que a história está à deriva? Ou você acha que quem está no controle da história é Satanás? Amado, Satanás não manda nem no inferno. As pessoas acham que Satanás é o rei do inferno. Ele não manda nem no inferno. Deus é o Senhor de todas as coisas, amado. Deus é o Senhor de todas as coisas. Então essa expulsão dos judeus contribui para quê? Para que o Evangelho corresse todo o Império Romano. Enquanto perseguiram aquele povo, eles foram pregando em tudo quanto é lugar. Depois, agora nesse texto, veja como Deus conduz as coisas. Gálio demonstra, Gásio, um procônsul, um homem de autoridade, jurista, demonstra desprezo por Paulo e desprezo pelas causas relacionadas aos judeus. Esta indiferença dele, uma pessoa poderosa na cidade, com poder de abrir porta e fechar porta, essa indiferença forneceu a Paulo e aos cristãos o espaço necessário para que eles pregassem o Evangelho. Olha lá o versículos 12 a 16 de Atos 18, diz assim: quando porém Gálio era procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal.
Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Você sabe que o fato de Galho ter sido indiferente, até mesmo Sóstenes aqui ter sido espancado na frente, tudo isso contribuiu, porque depois esses homens se converteram. Os homens falaram: gente, não há justiça na justiça de Roma, não há equidade na justiça romana, só há equidade e justiça na pregação deste homem Paulo. Eu quero ser de Jesus. E amado, pessoas ali foram convertidas para a glória de Deus. Inclusive Deus protegeu a Paulo, permitindo que Sóstenes apanhasse. Amado, às vezes você está levando chibatada e apanhando de perseguidores para proteger a Paulo, para proteger a um homem de Deus, para proteger alguém que está fazendo uma missão de Deus. Às vezes Deus permite que um seja guardado através de outro que está apanhando no lugar dele. Agora, seja um que bate, seja o que apanha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: se você está fazendo a vontade de Deus, o Evangelho vai correr através das nossas vidas. Se você está fazendo a vontade de Deus, o Evangelho vai correr através da sua vida. E assim como José, em algum momento você vai dizer: olha, vós intentastes o mal contra mim. O Sóstenes José do Novo Testamento: vós na verdade, chulapa, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vocês veem agora. Muita gente foi salva. Olha, eu recebo, amado, aqui uma igreja de missionários nesta igreja, amado. Que seja na luta, na provação, em qualquer circunstância, você veja a sabedoria de Deus conduzindo a história da tua vida para promover o Evangelho de Cristo Jesus. Então, às vezes, nós pensamos que o Espírito Santo está ativo somente na igreja. O Espírito Santo está ativo somente no contexto da igreja, onde de fato ele se manifesta, ele distribui os dons no meio do corpo de Cristo. Mas nós não podemos limitar o poder da obra do Espírito, amado. Deus pode agir no executivo, no judiciário, no legislativo, no meio político brasileiro. Deus pode levantar pessoas nas camadas sociais, no meio dessa sociedade, empresários, profissionais liberais, pessoas que assumam uma causa nobre, assumam uma causa que reflita Deus de alguma forma, e Deus vai usar essa gente também, amado. Em nome do Senhor Jesus. Note que antes de Paulo chegar a Corinto, o Espírito Santo já estava preparando o terreno, através desses pontos que nós acabamos de falar, dos éditos, da expulsão de Roma, de Galho, de todo mundo. E agora olha aqui no versículo 5, como é que o Espírito Santo estava preparando. Versículo 5, Atos 18:5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é quem? Jesus. Porque antes Paulo estava trabalhando com Priscila e Áquila, que são fazedores de tenda, mesma profissão de Paulo. E Paulo só podia pregar aos sábados. Mas quando Silas e Timóteo vieram trazendo a oferta dos macedônios e colocou a serviço do reino de Deus, Paulo chutou-lhe o pau da barraca, das tendas, e disse: deixa a barraca da tenda para lá, eu vou me dedicar totalmente à palavra de Deus. E passou a anunciar o Evangelho diariamente. Olha aí o Espírito Santo trabalhando, amado. Então, Deus não só age na história da igreja dos cristãos, mas Ele age na história de todo mundo, para a propagação do Evangelho, ou para a correção. Você lembra que Israel foi alertado pelos profetas, que abandonasse a idolatria do pecado, Israel do norte, e não atendeu. O que houve? Deus levantou os assírios para discipliná-los. Essa foi a crise de Abacuque. Deus, como é que o Senhor levanta um povo mais cruel do que o teu povo? Eu estou aqui reclamando que o teu povo é injusto, aí o Senhor vai levantar aquela gente lá para pegar. Que é isso? Ele entrou em crise. Eu vou te falar uma coisa: Deus não pode ser medido segundo os nossos entendimentos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Diz que depois todos os ninivitas se converteram para a glória de Deus, amado. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Lucas menciona fatos políticos no nascimento de Jesus. O édito de Augusto César, com o censo, diz que Jesus nasceu no meio dessa viagem.
era propósito para cumprir as profecias. Herodes também matando as crianças, cumprindo uma profecia de Jeremias. Houve esse choro, pranto e lamento. Era Raquel lamentando pelos seus filhos, que já não se ouve mais. O anjo aparecendo a José: eis que vão intentar contra a vida do menino. Toma o menino e vai para o Egito. Agora do Egito chamei o menino, volta para cá, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amado, o nosso Deus não está dormindo no ponto. Ele é Senhor. Ele é Senhor da tua vida, amado. Ele é Senhor da tua história, amado. Ele é Senhor da tua casa, amado. Ele é Senhor dos teus negócios, amado. Ele não é apenas um empregado ou um sócio. Ele é o dono das nossas vidas, amado. Mateus 10, 29 a 33, diz a palavra: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Depois: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão o quê? Contados. Aleluia. Não temais, pois, bem valeis mais vós do que muitos pardais. 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E mais aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a minha pergunta como pregador que vem para estimular, instigar e levar a igreja de Deus a refletir sobre a palavra, diante do governo de Deus na história, diante de um Deus que mostra que Ele permite um édito de Cláudio perseguindo os judeus em Roma, para que Priscila e Áquila estejam em Coríntios, e Paulo tenha lá grandes apoiadores do ministério, diante de um Deus que faz com que um galho, permite que um galho seja indiferente à causa de Paulo e dos judeus, e com isso, aqueles homens refletem e digam: olha, a justiça de Roma está falida, eu quero a justiça de Deus. Diante de um Deus que conduz todas as coisas segundo o conceito da sua vontade, diante de um Deus que conduziu a tua vida até hoje e vai conduzir até o último dia, você tem negado ou tem confessado o nome de Jesus diante dos homens? Diga: confessado diante do Senhor. Então confessa agora, diga: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Pai. Usa a minha vida, Pai, com o meu testemunho, com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com as minhas ações, seja no casamento, seja na família, seja na relação com os filhos, marido, mulher, pai, mãe, filhos, seja na vida civil, seja em qualquer negócio que você esteja desenvolvendo. As pessoas estão vendo Jesus na minha vida e na tua vida. Quando você passa um cheque, quando você assina um contrato, quando você diz ok para um negócio, quando você faz uma vista grossa para algo que não devia fazer, qual é a postura que nós temos tido? Temos confessado Jesus diante dos homens como o Senhor da história ou não? Então, se há injustiça em nossa terra, se há pessoas sem casas, se há pessoas sem saneamento básico, se há pessoas passando fome, se existe opressão nesta terra, se existem necessidades hospitalares de pessoas sem gases e sem seringas, tudo isso está intimamente ligado ao cristianismo. Tudo isso está intimamente ligado à mensagem que nós vamos pregar. Qual é a mensagem que você propaga dentro de um hospital? Quando você adentra um leito de enfermidade? Qual é a mensagem que você propaga dentro de um presídio? Certa vez um pastor norte-americano, quando eu estava entrando num presídio para fazer evangelismo, o carcereiro disse para ele: rapaz, por que você se incomoda tanto com essa gente aqui? Tem gente condenada à prisão perpétua, tem outros aqui no corredor da morte, tem tanta gente boa lá fora para você evangelizar, por que você se incomoda com essa gente? E o pastor respondeu: é porque aqui dentro eu não tenho trabalho para convencer que essas pessoas são pecadoras e condenadas, e que elas precisam de Jesus. Mas lá fora tem muita nuvem atrapalhando o olhar das pessoas. Essas pessoas precisam de Jesus, tanto aquelas lá fora. Você sabe que você precisa de Jesus.
Sou o que sou pela graça de Deus. Qual é a mensagem que nós levamos? Qual é a mensagem que você leva para a sua vizinhança? Tudo isso está intimamente ligado com a obra do Espírito Santo, porque Deus está agindo nos corações. Tudo isso está ligado diretamente conosco, porque nós somos instrumentos de Deus para auxiliar os que sofrem. Você veja aqui, diante de um contexto de sofrimento, diante de um contexto de perseguição, até mesmo dos próprios judeus, Paulo exortou aquele povo. Olha, já vou explicar sobre isso, mas Paulo disse, tem uma passagem de Paulo que ele diz: Senhor, eu até trocaria de lugar com eles, se fosse possível isso. Deus quer usar a tua vida como instrumento nas mãos dele. Mateus 25, 31 diz a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, olha o dia do julgamento que ele anunciou, por isso Paulo diz: arrependei-vos, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas os cabritos ficarão à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Diga: louvado seja Deus, amado. Vamos aplaudir este Pai maravilhoso. Aleluia. Então, qual é a mensagem que nós estamos levando com a pregação da palavra e a mensagem da nossa vida? Então, concluindo, em duas aplicações, toda mensagem precisa de aplicação. Depois de ouvir esta mensagem, pequenas aplicações já foram feitas, estamos vendo o caminho a tomar, mas quais são as aplicações finais, pastor? No cume do outeiro, no cimo do outeiro. Então, em primeiro lugar, Deus opera para propagar o Evangelho, mesmo no meio da perseguição e sofrimento. Então, sabedor disso, honre o teu compromisso com Jesus. Diga aí um amém por isso. Amados, os judeus vinculados à sinagoga do texto estudado hoje foram expulsos e sofreram perseguição em decorrência da conversão à fé cristã. Quando eles assumiram o compromisso com Cristo, foram expulsos. Sóstenes foi espancado. Quem é que está mais comprometido quando você no teu café da manhã come ovo com bacon? A galinha ou o ovo? A galinha ou o porco? A galinha deu ovo. E para comer o bacon, o porco deu o quê? A própria carne. Será que nós estamos tão comprometidos como o porco para dar a vida pelo Evangelho? Choveu, não vou à igreja. Fez muito sol, vou à praia. Fluminense vai ganhar o Boca Juniors, não quero nem saber de orar. Se o Vasco ganhar então o Flamengo, pronto, nem vou mais à igreja. Amado, honre o teu compromisso com Jesus. Em nome deste compromisso, Paulo estava em Corinto, e Paulo diz que ele estava lá em fraqueza e em temor, em grande temor, que Paulo estava doente e debilitado. Um homem doente e debilitado enfrentando tudo isso, por amor a quem? Senão ao Evangelho. Veja em 1 Coríntios 2, como é que ele dá testemunho. Eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2, filho, pode passar, assim que terminar já pode ir passando. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que Paulo foi em fraqueza, em temor, em tremor, e assim ainda se manteve espiritual, pregando a palavra? Qual era a finalidade? Versículo em diante: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amado, a tua fé tem que estar apoiada em Cristo Jesus. Se a tua fé estiver apoiada na palavra do Senhor, a tua fé é indestrutível, amado. Mas se tu te apoiares numa fé emprestada de qualquer ser humano que seja, amado, se essa pessoa cair, você cai junto. Por isso Satanás tanto intenta contra os pastores da igreja, porque muitas vezes, muita gente na igreja ainda está na meninice, apoiada a fé sobre homens. Amado, os homens são instrumento de Deus para alimentar a tua fé. E quando o pastor é um homem como Paulo, mesmo em fraqueza, temor ou tremor, debilitado, ele prega a palavra de Deus para quê? Para que a tua fé não esteja apoiada em sabedoria humana, para que a tua fé esteja apoiada no poder de Deus, para que a tua fé esteja apoiada na graça de Deus. Amado, aconteça o que acontecer, meu desejo como pastor, aconteça o que acontecer, a tua fé esteja apoiada em Cristo Jesus, a tua fé esteja segura em Cristo Jesus. Desatou-se uma perseguição, desatou-se um problema grave, desatou-se alguma coisa inimaginável, a igreja permanece em perfeita vitória em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor da tua vida é Jesus. Aquele que começou a boa obra foi Jesus, aquele que vai terminar a boa obra é Jesus. Ele é o que sustenta, Ele que dá o ar, Ele que dá a respiração, é Ele tudo. Você não tem ídolos. O único que ocupa o teu coração é Jesus. Diga aí, é Jesus. Diga aí, o Senhor do meu coração é Jesus, o Senhor da minha vida é Jesus, o Senhor da minha alma é Jesus. A Jesus eu entrego a minha alma, a Jesus eu entrego o meu coração, a Jesus eu entrego a minha vida. Toma, Jesus, a minha vida em tuas mãos. Diga glória a Deus por isso, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesses 2 minutos eu termino. Nesse cenário todo complicado de debilitação, fraqueza, doença, perseguição, Cláudio persegue tanto de um lado, Galho não se incomoda com ninguém, não está nem aí. No meio disso tudo, Deus está operando para o evangelho correr, e os missionários estão comprometidos com a sua obra. No meio disso tudo, Deus levanta Priscila e Áquila, comprometidos com a obra do Senhor. Depois Paulo referenda estas pessoas na obra de Deus. Oh, amado, que no livro de Deus tem alguma referência a nosso respeito, dizendo: aquele irmão serviu ao Senhor, aquela irmã orava continuamente, aquele outro visitava o órfão e a viúva, e aquele nas necessidades, ele supria aquele que tinha necessidade. Vindes, bendito do meu Pai, porque eu estava com fome e vocês me deram de comer, eu estava com frio e vocês me deram cobertor. Aleluia, louvado seja o nome de Cristo. Então Paulo, ainda no meio disso tudo, comprometido com o Senhor, recebeu encorajamento pessoal numa visão do Senhor. Você lembra que lá atrás ele foi numa visão direcionado para ir para a Macedônia, quando alguém dizia: venha, venha, estamos precisando. Agora Deus lhe deu uma visão e uma palavra: Paulo, permanece em Corinto, abre a tua boca e prega. Eu tenho muita gente nesta cidade, eu estou com você. Falar que está conosco nos traz à memória a promessa de auxílio divino. Amados, ora Deus luta através de nós, ora Deus luta por nós. Mas em todas as coisas, Paulo obedece à ordem divina e fica 1 ano e 6 meses pelo menos em Corinto pregando. Você está pronto para obedecer às ordens de Deus? Você está pronto para assumir o teu compromisso com Jesus?
Ou você quer que tudo esteja favorável? Olha, Senhor, no dia que estiver tudo bem, estiver tudo legal, não tiver problema nenhum, e tiver tudo mar azul, aí nesse dia, talvez, quem sabe quando, aí pronto, Jesus voltou, acabou, não precisa mais, vai para lá para o cantinho. Amado, é hoje o dia de você ter um compromisso com Jesus. Versículos 9 a 11 de Atos 18, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Último lugar, Deus opera para propagar o evangelho, mesmo no meio da perseguição e do sofrimento. Então, viva e pregue o arrependimento, amado. Sem coração arrependido e contrito diante do Senhor, nada é feito. Nada é feito. O dia que você achar que a obra de Deus é por tua causa, já não é mais a obra de Deus. Olha lá o versículo 6, 18, versículo 6. Opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, e dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. O que significa isso, amado? Significa que o evangelho, em primeiro lugar, pode avançar nos lugares de maior iniquidade que existem. Aqui estes judeus, pelos quais Paulo profetizou uma sentença, estavam dentro da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade de muitos males morais e sociais. Era considerada a capital do pecado e da decadência. Entretanto, mesmo nesse lugar, pessoas se converteram e a palavra profética que vocês vão entender foi dada. O evangelho continua libertando, o evangelho continua santificando, o evangelho continua transformando vidas. Lembra-te que a admoestação bíblica, toda a admoestação bíblica, desde os antigos profetas até os dias de hoje, elas não devem ser vistas até o dia que Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, acabou a chance. Até lá, toda a admoestação, inclusive essa de Paulo, não deve ser vista como uma rejeição a quem recebe a admoestação. Pelo contrário, Deus sempre admoestou com o propósito de despertar arrependimento. Sempre. Sempre quando um profeta se levantou e lançou uma sentença de Deus, era para que houvesse arrependimento. E aqui Paulo estava lutando com garras e unhas para que aquele povo de alguma forma, de alguma maneira, se arrependesse. Assim, amada ovelhinha, as admoestações de Deus na tua vida têm te causado sensibilidade? Ou você tem no teu orgulho e soberba endurecido o teu coração e se postulado acima da palavra de Deus, como se não precisasse ser admoestado? A palavra de Deus admoesta para que nós nos arrependamos do nosso pecado. Assim, por resultado, primeiro, do compromisso dos missionários, e segundo, da pregação fiel, da chamada ao arrependimento, a igreja local em Coríntios criou raízes, cresceu, e mais adiante, a igreja de todos os tempos, nas quais nós fazemos parte, recebeu, para a era vindoura, na verdade, que alcança até nós, 2 cartas de Paulo à igreja de Coríntios. Aquela igreja cresceu, aquela igreja criou raízes, e Paulo escreveu pelo menos 2 cartas. Pelo menos 1 ou 2 se perderam, mas 2 ficaram registradas na história. E hoje nós temos 2 cartas de Coríntios para abençoar a vida da igreja. Que legado tremendo Paulo deixou. Que legado tremendo esses missionários tiveram. A igreja cria raízes quando missionários estão comprometidos e de coração arrependido e pregando o arrependimento. O Senhor da obra é Jesus. A obra vai ser feita, a palavra vai ser pregada e o legado será construído. E terminando a mensagem, vamos ler o legado. 2 Coríntios 11, 23, olha aí um dos legados de Paulo, escrevendo a esta igreja: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões,
em açoite, sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebido os judeus uma quarentena de açoite menos um. Foi 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, perigo de salteadores, perigo entre patrícios, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Você ainda quer ser pastor? Alguém? Pelo menos um cristão? Assuma o teu compromisso e pregue a palavra fiel, mesmo quando pressionado pelos judeus falsos e os galhos da vida. Não troque a mensagem, não tenha medo de falar, independentemente das consequências, porque o Senhor garante a sua obra. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvar.